Começou. Pode mandar aí, Dias. Beleza. Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí à apresentação sobre teste containers. Eu sou o Dias, sou desenvolvedor Java Backend. Eu sou o Tech Lead logo ali do time de gerador de propostas. Hoje eu vou estar falando para vocês aí sobre teste containers, tá? O teste containers, ele é uma biblioteca para teste de integração com containers. Mas para a gente entender melhor aí para que serve o teste container, a gente precisa primeiro entender aí o que é teste de integração e o que é container. Então, primeiro vamos entender aí o que é um teste de integração. Um teste de integração, ele é um teste entre a interação dos componentes do sistema quando combinados em funcionamentos. Mas tá, o que é isso, Dias? O que quer dizer? Então, eu tenho aqui como exemplo um projeto em Java aí que eu tenho a regra de negócio. Entende esse Java aí como regra de negócio, tá? Que eu escrevi ela em Java. E também estou usando aí o Spring Boot de framework para fazer a parte da minha camada web. O Spring, para quem não conhece, ele é um ecossistema de framework Java que oferece várias frameworks para vários objetivos. E uma dessas soluções aí é criar um servidorzinho web para mim conseguir rodar minha aplicação lá no protocolo HTTP, disponibilizar aí os endpoints, né, para quem quiser consumir. A outra camada aí do meu projeto é a de persistência, onde eu vou estar usando aí o banco de dados Postgres, que é um banco de dados relacional para persistir os dados daí da minha aplicação. Então, tem aí 3 componentes, né? E eu preciso fazer o teste de integração, que ele visa testar a comunicação de todos esses componentes rodando em conjunto. Ele é diferente aí do meu teste unitário, que eu acabo testando ali somente a regra de negócio, onde, por exemplo, eu tenho um método lá que calcula o percentual, por exemplo, sobre um valor, e eu faço o teste só daquele método, que eu testo de acordo com o que o método recebe e o que ele retorna. Então, se eu mandar, por exemplo, lá o valor 1.000, e eu quero saber o percentual de 10% desse valor, eu testo se ele está me retornando 100. Então, isso é só uma pequena parte do código que eu estou testando. Quando eu falo de teste de integração, eu quero testar minha regra de negócio distribuída no servidor web e persistindo no meu banco de dados. Então, essa é a ideia do teste de integração, tá? Agora, o que é container? Já que eu estou falando de teste container, também preciso entender o que é container. O container, ele é uma virtualização aí da camada de aplicação, tá? Então, é uma tecnologia que permite executar aplicativos e serviços em um ambiente virtualizado, de forma isolada, consistente e portátil. O que isso quer dizer? Diferente das máquinas virtuais convencionais, como não sei se alguém já usou VirtualBox, por exemplo, o VirtualBox, ele virtualiza tanto o kernel do sistema operacional e também a camada de aplicação. Por isso que ele é bem pesado, você precisa dar um boot nele, é como se você estivesse acessando uma máquina externa ali de acesso remoto. O container, ele virtualiza só a camada ali de aplicação. Ele usa o kernel da máquina hospedeira, aí, no caso o Linux, para estar fazendo a virtualização. Então, ele torna bem mais rápida a virtualização e também as imagens dele são bem mais leves. Então, a gente consegue usar aí a containerização para fazer essa parte da virtualização. E o Docker é a ferramenta que a gente usa para gerenciar os containers. Então, é o Docker que a gente cria, executa e também dá o stop nos containers. Então, ele oferece uma ferramenta completa aí para estar gerenciando os containers, tá? Alguma dúvida até aqui sobre o que é teste de integração em container ou posso seguir? Acho que a galera tá de boa com esses conceitos aí, mas foi bem colocado. Beleza, gente. Então, vamos lá. Por que usar o teste containers, tá? Diferente aí, por que eu vou usar o teste container, né? Então, eu tenho aí, preciso fazer o teste de integração, né, e testar todos esses componentes da minha aplicação funcionando em conjunto. Então, assim, para resolver a parte da camada web, o Spring ele oferece um mock MVC. O mock MVC, ele simula toda a camada web como se fosse um servidorzinho web. Então, ele faz que eu consiga bater nos meus endpoints e ele se comporta como se eu estivesse batendo de fato no servidor web. Então, o Spring já resolve essa parte da camada da aplicação, que é a camada web. E eu consigo testar a integração entre a minha regra de negócio e o meu servidor web. Agora, a camada de persistência, eu preciso testar ela também. E para testar ela, o que eu posso estar fazendo? Aí, tem algumas soluções aí que algumas pessoas adotam, tá? Bom, a primeira coisa, pode falar, Dias, mas então, não é só mocar o banco de dados?
Aí eu tenho aqui um exemplo de código, destaquei ali na parte que eu uso um mock, porque quando eu chamo lá o método save do user service, eu quero que ele retorne o usuário que eu estou tentando gravar. Então, por exemplo, ali, eu crio ali um DTO, né, um Create User Request, com o nome de test user. E no mesmo momento que eu crio, eu já falo para ele retornar esse mesmo usuário que eu criei ali na chamada desse método. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mocando, eu estou fingindo que eu estou salvando no banco de dados e fingindo que eu estou retornando isso do banco. Então, isso não é um teste da camada da persistência. Então, essa solução, ela não é uma solução para testar minha camada de persistência, sendo que eu estou mocando ali. Aí você vai falar, mas Dias, então é só instalar o Postgres no meu computador que eu vou rodar os meus testes aí com o Postgres. Mas tem alguns problemas. Se você fizer isso, não garante que todos os desenvolvedores estejam usando a mesma versão do Postgres. Pode ser que eu esteja usando uma versão mais nova, enquanto o outro desenvolvedor está usando uma versão mais antiga. Também nem garante que a gente tenha a mesma configuração. Então, isso é um problema, porque eu tenho que estar sincronizado com todos os desenvolvedores usando a mesma versão e a mesma configuração. Outro problema é que o processo não é automatizado. Vamos supor que a gente combine todo mundo de usar uma mesma versão de Postgres e a gente precisa atualizar o Postgres. Eu vou precisar pedir para todo mundo atualizar a mesma versão do Postgres, e isso é um processo manual, não é viável de estar se fazendo, tá? Também não tem isolamento de testes. Com a containerização, eu consigo fazer, inclusive, testes rodando em paralelo. Como são virtualizados, né, ambientes virtualizados, eu consigo rodar vários testes ao mesmo tempo, sem estar interferindo no outro, usando o mesmo banco de dados. Então, essa solução de instalar o Postgres no computador não é uma solução legal, porque ele não testa a minha camada de persistência de forma confiável, já que eu tenho esses probleminhas. Outra solução aí que o pessoal tenta usar é usar um banco de dados em memória, que seria, por exemplo, o H2, que é um banco de memória bem utilizado. Mas ele tem alguns probleminhas. Quando você usa o H2, ele não fornece os mesmos recursos que o banco de dados real. Por exemplo, às vezes os data types não batem, né? Às vezes o Postgre tem alguma função específica que o H2 não tem. Então, você não vai conseguir simular isso de forma real. Também o seu SQL pode passar nos testes, mas dá erro em produção, justamente por causa disso, né? Tem as diferenças de recursos entre os bancos de dados, que às vezes você vai passar nos testes, mas chega lá em produção, ele não vai estar funcionando. Outra questão que acontece muito, eu já vi acontecer, é as implementações menos eficazes para manter SQL compatíveis. Então, às vezes, você deixa de usar um recurso do seu banco de dados, no caso aqui o Postgre, para que ele funcione também nos testes. Então, só para ele rodar nos dois, tanto no Postgre quanto no H2, por exemplo, você deixa de usar uns recursos bem específicos do banco para estar rodando os seus testes de forma que eles fiquem compatíveis. Então, isso fica engessado. Então, não é uma boa solução você usar também o banco de dados em memória. Não é errado, tá? Mas a gente tem umas soluções melhor. Então, aí eu consigo responder essa pergunta. Por que usar o teste containers? Bom, primeiramente, ele fornece os mesmos recursos que um banco de dados real. Como eu estou containerizando aí, virtualizando o Postgre, eu estou usando o mesmo banco de dados que eu uso em produção. Eu também garanto que todos os desenvolvedores estejam usando a mesma versão do banco de dados. Se eu quiser mudar a versão, eu mudo no código e todo mundo vai ter a mesma versão quando rodar os testes, tá? Também garanto que ele tenha as mesmas configurações, que é um probleminha que a gente tinha também. E também o processo todo fica de forma programática e automatizado. Consigo ter isolamento dos testes sem interferência um no outro, aquilo que eu falei de você conseguir rodar os testes em paralelo. Então, veja aí que os testes containers, ele dá uma grande vantagem em relação aos testes de integração para a gente. Então, é uma ótima ferramenta. Só para complementar, Dias, e também o Flyway, né, junto com o teste container também é muito importante aí, né, para você rodar as migrations. Então você cria o banco seguindo aquelas migrations ali que garante que esses testes vão ter o mesmo banco lá de produção, né? Se você tiver a diligência de usar o Flyway da forma correta, que é tipo toda alteração no seu esquema ser via Flyway, nunca você entrar no banco lá de produção e adicionar lá um index ou alguma coisa do gênero, aí você vai ter os seus testes fidedignos ali com o seu banco de dados. Além disso, Dias, outro dia a gente teve um problema, né?
É, pois é. Mas agora você sabe o problema. Outro dia a gente estava com um bug, e aí eu estava falando com o Dias qual era o problema, e o problema era justamente que eu estava com o Postgres 11, não sei se tu lembra, Dias, e você estava com 15, você estava com 15, aí tipo, na minha máquina não estava funcionando. A gente não sabe dizer por quê, mas aí quando eu mudei para o Postgres 15, funcionou tudo de boa, né? E lá em produção é o Postgres 15 mesmo, então tudo ok. Fora isso, os testes do banco de dados mesmo, assim, as queries que a gente usa, por exemplo, o meu banco de dados tem lá um trigger do Postgres. Native Query já tem aquela questão de que ela não é compilada, né? Então, a gente só vai ter um erro de uma query nativa quando a gente chamar ela, né? Então, assim, essas coisas não tem como no H2 você testar. Então, assim, coitado dos caras do H2 se eles tivessem que toda alteração no Postgres, eles ter que subir uma feature lá, era melhor escrever o Postgres, né? Então, isso. Sem isso aí, os testes não servem, né? Eles não são fortes o suficiente. É isso. É exatamente o que o Samuel falou. Realmente, quando você usa aí com o Flyway, que você consegue rodar as migrations aí nesse novo banco, porque toda vez que você roda um teste usando o teste containers, ele cria um banco de dados para você vazio. Se você tiver o Flyway usando, ele vai rodar todas as migrations desse banco, ele vai deixar o seu banco no estado como se fosse de uma implantação nova num cliente. E aí, só aí depois que ele vai rodar os seus testes, e depois que ele roda os testes, ele vai lá e dropa esse banco de dados. Então, isso é até uma boa prática aí para os testes, de você criar o ambiente e depois derrubar o ambiente quando não precisa mais dos testes. É melhor do que você, às vezes, eu já vi soluções que as pessoas colocam um banco de dados de teste que fica hospedado lá e ninguém pode mexer. Aí vira e mexe, algum desenvolvedor vai lá, altera um dado, quebra todos os testes porque um desenvolvedor foi lá e acabou alterando um dado que não devia. Então, isso é uma boa prática também para estar fazendo. Junto com o Flyway, ele deixa os seus testes ainda melhores, porque basicamente vai estar o mesmo banco aí que o cliente seu vai estar usando num ambiente novo, tá? Então, aí, como é que a gente usa aí os test containers? Eu vou mostrar aqui em Java como a gente faz isso, mas é bem simples, tá? Peguei até os exemplos aqui do gerador de propostas, mas basicamente é você adicionar as dependências. A primeira dependência aí, como a gente está usando o teste container com o Postgres, a gente usa essa dependência aí. Vale lembrar também que o teste container não funciona só com Postgres, tá? Ele funciona com outros bancos de dados também, MySQL, SQL Server, e também com bancos de dados não relacionais. Ele também funciona. Também ali a outra dependência é a parte do JUnit ali. O teste container, ele integra com o JUnit. O JUnit é um framework de teste do Java, aí, o mais utilizado. Depois que você pega as dependências, você configura o container. Então, cria essa classe aí, a gente tem essa classe Postgre Container, que a gente especifica qual a versão do Postgre que a gente quer usar. Ali está 11.1, mas você pode entrar lá no Docker Hub. Docker Hub é um site ali onde você consegue pesquisar os serviços que tem para Docker e você consegue ver as versões que estão disponíveis ali para Postgres. Então, você coloca ali, vamos supor que eu quero alterar para a versão 13, só depois do 2 pontos ali, colocar a versão 13 que está disponível lá no Docker Hub. Terceiro passo aí, você configurar o acesso ao banco de dados. É bem parecido com o acesso normal que você faz num banco. Você notar ali tem uma diferença, depois do JDBC tem um TC. O TC indica ali que é uma conexão com o teste container. Então, você está rodando Docker na sua máquina, quando você executar a sua aplicação, ele vai notar ali que você tem um Docker rodando na sua máquina e vai conectar nesse banco de dados que você está rodando aí containerizado, tá? O quarto passo é você criar uma class rule. A class rule, basicamente, é você instanciar aquela classe de configuração e ela também serve para você criar o banco de dados, né? Ele espera o seu ambiente ficar pronto, o seu container subir, antes de executar os testes. E depois também ele tem a função padrão aí para depois estar dropando esse banco depois que os testes são executados. Como último passo aí, você escreve os testes. Agora sim, agora eu tenho aí uma comunicação com o banco de dados, né? Eu consigo salvar os registros no banco de forma real, sem precisar mocar, sem fingir que isso está acontecendo. Ele realmente faz um insert lá no banco de dados. Aí é um teste de exclusão, então depois que eu insiro o dado, eu vou lá e tento excluir ele.
Então, ele vai lá dentro ele vai testar minha camada web, dentro da minha camada web ele faz um delete lá no banco de dados, e ele resolve aí a situação. Bom, basicamente é isso. Espero que dê para ter entendido aí para que serve o teste container. Obrigado, tá? Se tiver alguma dúvida, aí só questionar que eu estou aqui à disposição.